Mano, esse anime é muito louco, ele acabou de sair e eu já tô gostando muito. O protagonista se chama Kurt, um moleque muito overpower que não sabe que é overpower. E se tu curte um anime assim, fica nesse vídeo e considera se inscrever no canal, que eu sempre vou estar trazendo vídeos de anime pra vocês. Então sem enrolação, bora pro vídeo. No começo do episódio, o Kurt tá preocupado com a situação atual de seu vilarejo, que tá sendo atacado por um monstro nível S chamado Fenrir. Esse monstro tem poder suficiente para acabar com uma cidade sozinho. Após sofrer ataques constantes, o vilarejo decide contratar o grupo de Kurt, que se chama Presa do Dragão Flamejante, para poder derrotar o Fenrir. Quando o monstro aparece, Bandana parte para cima dele e o amarra com seus fios e o monstro joga contra a parede. Mas ela logo é curada pela healer do grupo, chamada Marlefis. Após isso, Bandana volta ao combate e prende o Fenrir por completo. Ao ver a criatura imóvel, o Golnova, o guerreiro flamejante, ataca e derrota o Fenrir com um golpe de espada. Após derrotar o monstro, eles passam a ser vistos como heróis pelos moradores. No entanto, Kurt sente que as pessoas não ligam muito pra ele, já que ele é apenas uma criança sem poder nenhum e que está no grupo de heróis que se destaca muito. Após o trabalho estar encerrado, eles param no restaurante. Golnova então reclama da comida do lugar e pede pro Kurt cozinhar para eles. Bandana então os lembra que essa será a última vez que eles comerão algo feito pelo garoto. Kurt se surpreende e pergunta por quê. Golnova então o chama de lerdo e diz que ele está expulso do grupo. Kurt pergunta onde ele errou. Golnova então diz que ele foi um completo inútil na luta contra o Fenrir. Após isso, Golnova diz que ele só serve para tarefas idiotas. Afinal, ele não conseguia nem sequer matar um slime. Marlefis explica que um grupo pode até ter no máximo 4 integrantes. E que por isso Kurt precisaria sair, e um mago de alto nível ficaria no lugar dele, pois só dessa forma o grupo iria evoluir e ficar mais forte. Depois de finalmente ser expulso, Kurt passa a viajar por aí sem dinheiro. Ele se vê sem dinheiro para se manter, então vai atrás de uma companhia de trabalho. Lá, ele passa por uma entrevista bem rápida. A recepcionista pergunta sobre o nível de experiência dele. Ele sorri sem graça e diz que já fez algumas tarefas simples para o grupo Presa do Dragão Flamejante, que é Rank SS. Mesmo depois dele ter sido demitido, a recepcionista o tranquiliza e diz que isso conta com experiência de trabalho. Como o grupo é famoso, pode ser que seja mais fácil para ele conseguir emprego, apenas por fazer parte do grupo por um tempo. Após a entrevista acabar, ela o chama para fazer o teste de aptidão. Como todos sabem, as aptidões são talentos dados por Deus, talentos esses que não podem ser obtidos de outra forma. Kurt se surpreende ao pensar que ele possa descobrir algum talento oculto que ele mesmo não saiba que tem. Antes, ela o avisa que os testes também têm ranks, que vão do G, sem talento, ao SSS, rank mais alto. Após fazer os testes, Kurt tira G. Dessa forma, ele é considerado sem talento nenhum e sem habilidade de combate. A garota diz a ele que isso vai dificultar na hora de arrumar um trabalho. Ao ver isso, ele cai de cabeça sobre a mesa, sem esperanças. A funcionária então o acalma e diz que ele pode tentar arrumar trabalho em áreas como forja e alquimia, pois o técnico deles está fora e só volta depois de uma semana. Kurt, sem dinheiro, não pode esperar tanto tempo. Nisso, a garota tenta fazer outro teste e pede para ele levantar um saco de areia que estava ao seu lado. Ao fazer muito esforço, ele acaba gastando grande parte do seu mana. Ele então consegue levantar o saco de areia e a garota diz que ele pode trabalhar realizando serviços braçais. Ela informa sobre um lugar que está precisando de gente e ele a pede uma carta de recomendação para que ele possa trabalhar lá. Assim que chega lá, a tarefa que ele recebe é de consertar uma muralha antiga. Antes de ir embora, o empregador pede para ele dar seu melhor no trabalho, já que eles pagam proporcionalmente ao trabalho. Ao sentir a pressão sobre ele, ele se empenha muito e assim que o homem volta, ele vê que Kurt reparou um terço da muralha em apenas 3 horas. Ele pergunta como Kurt concretou as partes altas da muralha. O garoto então mostra um pedaço de madeira que ele usou para fazer esse serviço. Ao ver que Kurt está trabalhando muito bem, o homem pergunta quanto tempo Kurt decide ficar trabalhando ali. Ele diz que pretende ficar por mais uma semana. O empregador dispensa por aquele dia e no outro dia ele trabalha 2 vezes melhor que no dia anterior. Por então, o demite do serviço de vez e diz que ele não tem mais nada a fazer ali, já que fez o serviço todo em apenas 2 dias. Kurt insiste para ficar no trabalho, porém o empregador recusa e fala que outras pessoas também precisam daquele trabalho, já que são muito pobres e precisam de dinheiro. Ele então recomenda Kurt tentar achar emprego na capital, já que lá tem mais oportunidades. Então depois de passar aquele pix cabuloso pro Kurt, ele volta para a companhia de trabalhos. Lá, ele encontra uma garota chamada Yulisha. Aparentemente, ela está discutindo com a recepcionista, pois ela está querendo contratar um minerador e pagar pelo serviço de acordo com o seu trabalho. Basicamente o que fizeram com o protagonista. Porém, lá eles não fazem esse tipo de trabalho, então a recepcionista a proíbe de contratar mineradores da companhia. Ao notar a briga, a garota que atendeu Kurt mais cedo vai até as duas.
Ao ver Ulisha e suas exigências, ela sugere que ela recrute investidores para colocar dinheiro e melhorar a mina. Kurt ouve toda a conversa e se coloca à disposição para trabalhar na mina, e concorda com as exigências de Ulisha, mesmo que ela possa acabar dando um calote nele e nunca o pagar. Ao ver que Kurt é apenas um garoto fraco, ela se recusa a ter ele trabalhando na mina, pois ela acha que ele não dá conta do serviço. Ela prefere que contratem um anão forte. A funcionária da companhia, então, pede para ela adiantar o pagamento pela contratação do anão, mas Ulisha não tem dinheiro agora, por isso se vê forçada a aceitar Kurt como seu funcionário. Ao saírem do ambiente, uma das funcionárias esbarra no saco de areia que Kurt levantou. Ao ver isso, a outra mulher diz que o saco de areia se adapta à mana da pessoa e fica mais pesado conforme a quantidade de mana que a pessoa que o levantar tiver. Mas esses itens não reagem quando pessoas normais tentam pegá-los, já que é necessário ter uma quantidade de mana no nível de um mago da corte real para que isso aconteça, o que faz com que eles sejam difíceis de levantar. Enquanto isso, Kurt e Ulisha seguem em direção a uma barraca. O prota estranho só tem uma barraca ali e a questiona. Ela diz que vai precisar dormir ali com ele, já que só tem uma barraca. Como nosso protagonista é virgem rank SS, ele diz que não pode dormir ali com ela porque ela é bonita demais. E Ulisha começa a ficar vermelha, e ele só piora tudo dizendo que nunca viu alguém tão linda como ela, mesmo tendo viajado por muitos lugares. Ele continua com os elogios, e por isso ela o puxa pelo colarinho. E não é o que você tá pensando, ela apenas o manda parar com aquilo. Ela diz que trabalha como aventureira desde seus 10 anos, e que por isso não tem como ela ser tão bonita assim. A noite chega e eles vão dormir. Ela fica de vigia pensando que ele vai atacar ela, mas o nosso prota não é esse tipo de homem, e nesse momento existem duas barracas armadas. E quem pegou essa pegou. Ela acorda e vê ele dormindo do lado de fora. Ela nota suas roupas organizadas e o agradece por isso. Em seguida, ela decide começar a minerar por ele por perto. Ao ver que ela pretende escavar em qualquer lugar, ele procura lugares onde seja mais fácil para minerar. Ele então encontra uma pedra e a quebra. Ele encontra um minério de cristal e Ulisha fica muito surpresa, porque com aquele minério, eles já alcançaram um terço da meta deles. Ao continuar a mineração, ele já tem uma boa quantidade de minério de cristal. E Ulisha sugere que eles vendam os cristais, mas Kurt fala para ela que os cristais são pequenos demais e não dão para vender. Portanto, ele quer transformar em cristais mágicos, a deixando impressionada. Ela vai até a cidade vender os cristais e deixa ele por ali mesmo. Quando a questionam como ela conseguiu aqueles cristais mágicos, ela mostra o brasão da família real, provando que ela trabalha para eles e o guarda a deixa em paz. Ela então pede para usar a pedra de teletransporte deles para ir até a capital real. Ela então chega até uma loja de uma amiga dela tentando vender a pedra mágica. A amiga de Ulisha avalia o cristal em 10 moedas de ouro, a deixando impressionada. Depois, ela vende as outras pedras e termina com 500 moedas de ouro. Nisso, a amiga dela fala para ela não vender as pedras em nenhum outro lugar, pois nenhuma outra loja iria dar o real valor nos cristais, e fala que eles não usariam os cristais para propósitos bons. Ela pergunta então quem criou aqueles cristais, porém Ulisha se recusa a falar, já que ela precisa da autorização de Kurt. A amiga dela então fala que não é um pedido, e sim uma ordem, já que ela é uma maga real. E Ulisha diz que não serve mais à família real e por isso não é obrigada a obedecer ninguém. Nisso, ela volta a falar com uma amiga de Ulisha, dizendo que pode dar ao responsável pela criação dos cristais a direção do Laboratório Real de Pesquisa de Tecnologia Mágica. Ao ver isso, Ulisha finalmente aceita a proposta, então ela vai até a companhia de trabalhos buscar detalhes sobre Kurt. Após saber o que ela precisa, ela decide ir embora. Mas antes, ela deixa 499 moedas de ouro para a funcionária e a mantra entregar a Kurt. Ela proíbe a mulher de dar informações para qualquer pessoa que não seja ela, e deixa claro que isso é uma ordem da família real. Quando ela finalmente volta para a floresta, o nosso CLT Supremo construiu uma casa inteira apenas no tempo que ela esteve fora. Esse protagonista é ou não é o melhor protagonista desse ano? Ele não para de me surpreender, mas sabe o que me impressiona mais? O teu like e a sua inscrição. Então muito obrigado por assistir até aqui e fica com Deus.